vida, graças abundantes. Quem perseverar até o final e aguentar esse cheiro maravilhoso que invade, vai conseguir comer um pouquinho que seja de arroz carreteiro. Se fazer jejum forçado é fogo, né? Mas vamos lá. Ô, Santa Clara, ajuda a gente. Celebramos hoje com muita alegria, meus irmãos, Santa Clara de Assis, virgem, e de uma maneira muito especial, no contexto dos 800 anos da morte de São Francisco de Assis. E de início podemos nos perguntar: o que levou uma jovem a abandonar tudo para seguir Cristo pobre? A resposta está no centro de toda a vida cristã: o amor a Cristo. Para compreendermos Clara de Assis, precisamos primeiro compreender Francisco de Assis. Francisco, arrebatado de amor, quis compreender com toda a sua vida, enquanto o mundo de seu tempo depositava sua esperança na riqueza, no prestígio e na segurança, Francisco contemplou um mistério infinitamente maior: o Deus de majestade que se fez pequeno no amor. A majestade divina, a simplicidade do menino. A riqueza infinita de Deus, a pobreza da manjedoura. A grandeza de Deus, a humildade da cruz. Francisco de Assis descobriu que o amor havia se feito pobre para enriquecer o homem com a própria vida de Deus. E esse amor contagiou Santa Clara. Ela deixou tudo para responder ao chamado do esposo Jesus Cristo. Como diz o Cântico dos Cânticos, a amada, apaixonada pelo amado, diz: eu sou do meu amado e o meu amado é meu, nada mais me importa. Foi o que Santa Clara fez. Com suas irmãs abraçou uma vida escondida, de oração, penitência, pobreza e oblação. Aos olhos do mundo, naquela época, poderia parecer uma vida triste. E ainda parece para algumas pessoas, no tempo presente em que vivemos. Mas quem olha pela fé, enxerga outra coisa. Não era a tristeza de quem perdeu tudo, era a alegria de quem encontrou tudo. A alegria de Santa Clara não estava naquilo que ela possuía, estava naquele a quem ela pertencia. Por isso São Francisco repetia: o amor não é amado. E Clara, com suas irmãs, tornou-se uma resposta silenciosa: o amor será amado. É por isso que hoje fazemos festa. Porque Santa Clara nos recorda que a vida só encontra seu verdadeiro sentido quando aprende a responder ao amor de Deus com amor. A primeira coisa desta noite: Deus chama e a fé responde. A primeira leitura desta Santa Missa apresenta a Abraão. E ele escuta da parte de Deus: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. É interessante que Deus não entrega um mapa nas mãos de Abraão. Ele entrega uma promessa. E Abraão sai porque confia. Já o Salmo diz: tenho sempre o Senhor ante os meus olhos. É como que uma confirmação da primeira leitura. É por isso que o Salmo chama responsorial. O Salmo ele tem que responder aquilo que aconteceu na primeira leitura. Se Abraão é convidado a sair, e de fato ele sai, como é que ele vai sair? Ele sai tendo sempre o Senhor ante os seus olhos. O que aconteceu domingo? Lembra de Pedro? Quando Pedro deixou de olhar para Jesus, o que aconteceu? Afundou. Assim é a nossa vida. Por isso tenho sempre o Senhor ante meus olhos. E aqui está a unidade das leituras. Abraão sai porque confia,
O salmista confia porque sabe que Deus está presente. Depois, na segunda leitura, Paulo avança porque encontrou Cristo. E no Evangelho, Pedro deixa tudo porque descobriu que vale a pena seguir Jesus. E Santa Clara? Santa Clara abandona tudo porque foi conquistada pelo amor. Todos fazem o mesmo movimento. Deixam alguma coisa para ganhar Cristo. E isso toca diretamente a nossa história. No dia 4 de outubro de 2025, eu estava lá na bendita Árvore da Cruz. Era dia de São Francisco. E eu pedi a São Francisco que destravasse as amarras da possível paróquia que eu assumiria em 2026. Eu nem sabia que seria pároco aqui. Tantas eram as possibilidades, mas hoje compreendo. Vargem Grande Paulista estava no coração de Deus. Eu não sabia, Deus sabia. Eu não conhecia o caminho, Deus já o conhecia. E que Santa Clara que eu fosse instrumento de Deus para uma conquista. Instrumento, não protagonista. Por isso, a Deus rendo todo louvor. E interessante que tempos depois, no último 4 de agosto, dia 4 de agosto, não dia de São Francisco, mas dia de São João Maria Vianney, Dom João Bosco, nosso bispo diocesano, assinou o documento referente ao terreno de nossa igreja. A assinatura aconteceu. A providência começou antes, porque a bondade de Deus, meus queridos, tem seus silêncios, mas nunca tem esquecimentos. Deus não esquece o seu povo. Quantas vezes vocês acharam que tinham sido esquecidos? Deus está dizendo nesta noite: eu nunca esqueci de vocês. A primeira coisa é o Deus que chama e a fé que responde. A segunda é que nós estamos em uma escola eucarística que acolheu por tanto tempo a comunhão. Hoje nós iniciamos um tempo de despedidas. Esta noite é uma noite de despedidas. Começa hoje um novo tempo. Esta escola foi nosso abrigo por muito tempo. Aqui rezamos, aqui celebramos, aqui choramos, aqui agradecemos. E este local tantas vezes acolheu Jesus Eucarístico como acolherá nesta noite. Por isso, aqui já não é um lugar qualquer. É uma escola eucarística. Uma escola nos acolheu enquanto aprendíamos a ser igreja. Aqui aprendemos que a igreja não depende de paredes para existir. Cristo é o centro. Agora chegou o momento de caminhar. Mas há uma lição que precisamos levar conosco para a nova igreja. Santa Clara viveu escondida do mundo, mas profundamente unida à igreja e às suas irmãs. Sua vida nos recorda que ninguém caminha sozinho. Por isso, apesar de nossas diferenças, somos irmãos. Temperamentos diferentes, histórias diferentes, dons diferentes, opiniões diferentes, mas um só é o Cristo. Um só é o Cristo. Uma só fé, um só corpo. E aqui está uma verdade que precisamos levar para a nova etapa. Sem comunhão, a vida só caminha para trás. Uma comunidade pode movimentar-se muito e ainda assim não avançar. Pode fazer muitas coisas e perder o essencial. Não podemos receber o corpo de Cristo e alimentar a divisão no corpo da comunidade. Não podemos dizer amém a Cristo e não ao irmão. A Eucaristia é presença, é alimento, é sacrifício, é comunhão. Por isso, antes de partirmos desta escola, definitivamente, deixemos no altar as mágoas, as rivalidades, as vaidades e as pequenas guerras. E levemos conosco Cristo, fraternidade, reconciliação e missão. É isso que devemos levar para este novo tempo. A terceira coisa é que da paixão de Cristo nasce uma nova etapa. Primeira vez que eu cheguei aqui, eu fiquei encantado com esse banner. E eu não sabia por quê. E agora vocês vão descobrir. São Paulo nos disse hoje na segunda leitura que esquecendo o que fica para trás
E avançando para o que está à frente, corremos para a meta. Ora, não significa apagar a história, significa não ficar prisioneiro nela. Esta escola faz parte da nossa história e devemos agradecer. Mas agora precisamos avançar, e aqui algo que não podemos esquecer. A comunidade Santa Clara é fruto da paixão de Cristo. O grande evento de nossa paróquia, a Paixão de Cristo, possibilitou a compra do terreno para a nossa igreja. Ele sempre esteve ali dizendo: é comigo, é comigo, é comigo, é comigo. E honrou. Esse ano, tudo que foi arrecadado na Paixão de Cristo foi investido para comprar o terreno da comunidade. É ou não de se apaixonar por este olhar do Senhor, para dizer: eu não desisto de vocês, eu estou sempre com vocês. Ainda que muitas vezes a gente se desespere, não confie inteiramente no Senhor, não entenda, Ele sempre está aqui e sempre continuará ao nosso lado. Portanto, o terreno não é apenas um pedaço de chão. Há nele fé, há trabalho, há generosidade, há sacrifício, há a participação concreta desta comunidade, mas acima de tudo há a cruz de Cristo. A igreja nasce do mistério pascal. E também nossa igreja começa de maneira certa, aos pés da cruz. Por isso, vocês não são espectadores dessa história. Vocês são parte dela. Vocês ajudaram a transformar a oração em realidade. Ajudaram a transformar em esperança em caminho. Ajudaram a transformar um sonho em terreno. Mas não nos apropriemos da obra. Nós colaboramos. É Deus quem conduz. Por isso, a Deus todo louvor. O terreno não pode ser um troféu. Será uma responsabilidade, uma missão. Não queremos apenas construir paredes, queremos construir comunhão. Não queremos apenas um templo, queremos uma igreja viva. Viva. E por fim, o amor não é esquecido. Pedro pergunta hoje a Jesus: eis que deixamos tudo e te seguimos, Senhor. E Jesus mostra que ninguém que deixa algo por causa dele ficará sem resposta. Mas a maior recompensa não é uma coisa, é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Já imaginou? Daqui a pouco nós vamos poder deixar o altar, a mesa da palavra, pedir autorização para o bispo para ter um sacrário. Jesus 24 horas abençoando aqui o bairro. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque hoje o ministro vem, traz Jesus, vai embora. O padre vem, consagra, vai embora. Cadê Jesus? Não está por aqui. Imagine, vocês vão ser vizinhos de Jesus. Está para vir morar aqui no Jardim Elias um vizinho ilustre, o próprio Deus. Falta pouco para ele vir morar aqui com vocês. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu estaria já preparando enxoval, não é assim que a gente prepara? Né? Toalha nova, sabonete, né? Não é assim quando a gente vai receber? Vai ter que ser assim lá na casa, na igreja. Nós vamos começar daqui a pouco a organizar. Né? Primeira coisa, não tem água e não tem luz. Vamos ter que pôr água e luz para funcionar. Não dá para receber a luz das luzes, Jesus Cristo, sem mim, né? Não tem como. Então veja o tamanho da graça. Né? Abraão deixou a terra, Pedro deixou as redes, Paulo deixou as antigas seguranças, Francisco de Assis deixou riquezas, Santa Clara deixou privilégios. E nós vamos deixar aqui esta escola, mas todos aprendemos a mesma lição: quem encontra Cristo nunca perde nada. Porque Deus não enriquece aqueles que confiam nele. Deus não esqueceu Abraão, não esqueceu Paulo, não esqueceu Pedro, não esqueceu Francisco de Assis, não esqueceu Clara de Assis e não esqueceu esta comunidade. Por isso, repito, a Deus o louvor. E hoje, por fim, ao nos começarmos a nos despedir desta escola, não nos despediremos de Cristo. A escola foi nosso abrigo, o terreno já é nosso novo horizonte, a Eucaristia continua sendo nosso centro e Cristo continua sendo nossa meta.
Que São Francisco de Assis continue a destravar os caminhos. Que alegria poder dizer, nos 800 anos da morte de São Francisco de Assis, no ano franciscano, criado pelo Papa Leão XIV, nós ganhamos uma igreja. Que presente de São Francisco. Que maravilha. Que grande graça, que grande bênção. Que Santa Clara nos ensine a amar o amor. Que ela nos ensine que a verdadeira alegria não está em possuir muito, mas em pertencer unicamente e inteiramente a Cristo. Que ela nos ensine que, apesar das diferenças, somos irmãos e que jamais esqueçamos, sem comunhão a vida caminha para trás. Por isso, caminhemos juntos, diferentes, mas irmãos, eucarísticos e missionários, firmes na fé, unidos na caridade, confiantes na providência divina, porque a história que Deus começou não terminou, está apenas nos primeiros capítulos. Deus não esqueceu o seu povo, Deus não esqueceu o Jardim Elias. Quando não vemos, Ele trabalha. Quando esperamos, Ele prepara. Quando caminhamos, Ele acompanha. E quando uma etapa termina, Ele já está preparando a próxima. Santa Clara de Assis, rogue por nós. São Francisco de Assis, rogue por nós. E que Jesus Eucarístico permaneça no centro de tudo. A Deus que não esquece o seu povo, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, assim seja para sempre, e que Ele receba a nossa calorosa salva de palmas.